DNA revelado das emoções, continuando níveis de energia. Apatia 50 Hz. É um nível um pouco crítico para quem vive a perda de esperança e preferem viver como vítimas e em isolamento. Não sentem confiança. Tudo é sombrio. O futuro e o mundo não existem. Nesse estado, o desespero, a falta de esperança, o amor próprio são características de quem vibra em 50 Hz. Pessoas vivendo neste estado de consciência são carentes de muitas formas. Além da escassez de recursos, também sentem pouquíssimas ou nenhuma energia para usufruir de oportunidades que se apresentam. Vivem paralisadas e escolhem ir conforme o fluxo, sobrevivendo às circunstâncias. Não existe vontade de viver, são apáticas e se veem como fardos. Enfrentam problemas sociais, hoje como os sem-teto, dependentes e usuários de drogas ou idosos abandonados. Pode-se dizer que quem vive nesta vibração desistiu de viver e tem dificuldades, inclusive, para alimentar-se. Dor, sofrimento, 75 Hz. Quem passou a sofrer não está mais apático, subiu na escala vibracional. Na frequência de dor e sofrimento, as pessoas vivem em extrema tristeza, principalmente diante de perdas. Pessoas que sofrem com perdas estão nesta vibração. Deixam de ser controladas por emoções ruins. É um nível em que quem se encontra está sofrendo e se considera um fracasso. Neste estágio, o ser já pode se sentir dando um passo a mais na escala de consciência humana, subindo. Nestes casos de sofrimento e dor, o ser chora muito. E quando essa ação é gerada, o indivíduo está subindo na escala vibracional, saindo da apatia e passando para a escala que vibra em 75 Hz. Medo, 100 Hz. As pessoas com medo sentem-se inseguras diante de questões da vida e tudo se torna perigoso. Podem ter paranoias, ficam preocupadas e estressadas com facilidade. Muitas vezes necessitam de ajuda para superar e lidar com esses medos, para sair dessas situações. Medos são crenças limitantes que geram falta de qualidade de vida. O medo em si não pode ser tratado como uma emoção completamente ruim. Há medos que devem ser considerados naturais para o homem, ou, ouso dizer, motivadores. O medo da velhice e da morte pode nos levar a aproveitar a vida e o instante, trazendo felicidade e ação para a nossa jornada. Porém, o medo que causa imobilidade e paranoias acaba por aprisionar quem o sente. Esse medo inibe, impede e limita o crescimento pessoal e profissional de quem vive nesta vibração de 100 Hz. Pode se transformar também em um nível alto, em que tudo o que pensa se resume em rejeição social, medo de viver e encarar a realidade. Há muitos tipos de medo
que nos impedem e transformam a nossa verdadeira realidade em outra. O término de um relacionamento, por exemplo, pode levar à inveja ou a um nível de estresse enorme, fazendo o ser desenvolver descrença e limitação sobre a vida, o que antes ele não sentia. Desejo, 125 Hz. O nível de desejo é onde começa a circular um aumento maior de energia, posto que o desejo é um grande motivador para muitas áreas da vida. Ele nos move e esforça-nos a seguirmos adiante para conquistarmos metas e objetivos. O desejo surge quando começamos a vibrar acima do medo, quando vencemos as nossas limitações e temores, passando a desejar e buscar algo importante para nós. O risco de viver no desejo é deparar-se com as ambições, vivendo pelos vícios, desejos do ego, luxúria e consumismo. Pessoas que vivem nesta vibração nunca se sentem satisfeitas. Querem sempre mais e estão dispostas a tornarem isso como primeiro lugar em suas decisões. Aqui há de ter cuidado, pois o desejo pode se tornar mais importante que a própria vida, o transformando em pessoas viciadas, gananciosas e insaciáveis. Esta vibração está acima da apatia e da tristeza, porque, para que seja possível alcançar um objetivo, esta pessoa, antes de tudo, precisa querer. E quem vibra abaixo de 125 Hz não deseja ter energia para querer algo. Raiva, 150 Hz. Este nível tem um significado curioso. O nível da raiva pode estimulá-lo a subir níveis mais elevados, como pode mantê-lo preso no ódio. Aqui o efeito é erosivo em todas as áreas da vida. É um sentimento de frustração que pode ficar escondido em nosso interior ou ser exposto num momento de fúria, que também causa o sentimento de culpa, vergonha e mal-estar. Pois sempre após perder o controle, o indivíduo sente-se mal por não ter conseguido controlar os sentimentos. A raiva se expressa na maioria das vezes como ressentimento e vingança, tornando-se volátil e perigosa. Orgulho, 175 Hz. Este é considerado o estado de consciência predominante na abundância. É o estado em que leva ao raciocínio, racismo e guerras religiosas. Aqui também tem uma tendência às pessoas se sentirem mais positivas, à medida que começam a atingir este estado de consciência. Mas, se essa emoção for usada de maneira incorreta, pode levar o ser a viver de maneira arrogante. As pessoas neste estado de consciência vivem em negação, são orgulhosas e não gostam de renunciar aos seus interesses. Coragem, 200 Hz. Este é o nível que inicia o entendimento ao despertar da consciência. Na pesquisa do Dr. Hawkins, todos os indivíduos que vibram na escala abaixo da coragem
foram classificados por níveis. Classificados por viver em níveis de consciência fracos. Mas é neste nível que o ser distingue as influências negativas e positivas da vida, passando a olhar para fora de si de maneira compreensiva. O ego ainda existe, porém com menos força. Aqui é identificado o poder, o ponto em que começa a ocorrer verdadeiramente a realização dos seus objetivos, e uma ação é elaborada para atingir metas. Não há mais a utilização da força do seu instrumento de viver, mas da coragem, do poder. A coragem traz ao ser humano o entendimento dos enfrentamentos da vida, ensinando-lhe a lidar com eles. Leva o ser a querer experimentar coisas novas e significantes, saindo daquela posição de vítima e abrindo ao novo de modo consciente. Pessoas que vibram abaixo de 200 Hz apenas drenam e sugam a energia sem retribuir. Somente a partir do nível da coragem que a mesma energia tomada é devolvida ao mundo de modo colaborativo para uma evolução comum. Elaine Ourives.